a servidores do BNDES tenha sido proveitosa para oxigenar o conhecimento por parte do Poder Legislativo Federal e demais instituições democráticas brasileiras em relação ao modus operandi do banco, sua relevância para a economia e sociedade, principalmente chamar a atenção para a necessidade de recondução de sua atuação aos seus propósitos originais, quais sejam de fomento do crédito e do mercado de capitais, geração de empregos, promoção da inovação e redução de desigualdades. Temos a certeza de que os subrelatórios e o relatório produzido pelos parlamentares envolvidos nessa empreitada cumprirão ainda a tarefa de registrar na memória institucional desta Casa e dos órgãos aos quais serão encaminhados para as providências cabíveis o cumprimento por parte do Legislativo brasileiro de sua inafiançável vocação para o controle externo da administração direta e indireta. Item 4. Falta de efetividade da BNDES-Par e desvirtuamento de mercados. Desde 2007, os repasses do Tesouro ao BNDES, fruto do endividamento público, ultrapassaram a soma de 450 bilhões de reais. No entanto, esse aumento de repasse não teve como contrapartida qualquer elevação na taxa de investimento no país que refletisse, desde então, que essa seria uma política sustentável e cujos frutos estariam sendo apropriados pela sociedade brasileira. De fato, se em 2008, quando começaram os repasses do Tesouro para o banco, a taxa de investimento do país para a formação de capital bruto era de 19% do PIB, ela permaneceu inalterada nos anos seguintes, tendo fechado 2014 no valor de 19,7%. Uma das explicações para esse fenômeno apenas reitera um argumento sustentado ao longo dessa subrelatoria. O BNDES não possui qualquer estrutura voltada a mensurar o grau de efetividade de sua atuação ou verificar, ao menos, o correto emprego dos recursos emprestados. De acordo com o economista Eduardo Gianetti da Fonseca, uma das possíveis explicações para a falta de reflexo do dispêndio público no fomento da atividade econômica na taxa de investimento do país estaria em que empresas tomaram crédito subsidiado do banco para fazer investimentos que já haviam programado, enquanto aplicavam os recursos próprios no mercado financeiro a taxas muito menores. Em outras palavras, o investimento que eles fariam com dinheiro que tinham em caixa passou simplesmente a ser feito com financiamento do banco. Analisando sob a ótica da geração de empregos nos setores que mais pesadamente receberam recursos do BNDES, percebemos que os resultados não foram tão positivos quanto pretende fazer crer a propaganda institucional do Banco do Fomento. Ainda que se alegue que o BNDES utiliza o MGE, Modelo de Geração de Empregos, para verificar o impacto de sua atuação na criação de postos de trabalho, é necessário ainda que haja mais transparência e estudos mais aprofundados, não apenas sobre a quantidade de empregos gerados, como também se identifique se a meta inicialmente programada foi cumprida. Diversos críticos à atuação do BNDES na geração de empregos afirmam que a instituição acompanha o nível de empregos durante e após os projetos que financia. Compara o desempenho das empresas que têm o cartão BNDES ativo com os dados concorrentes, além de outros indicadores. Ou seja, supostamente, faz o dever de casa. Porém, falta o essencial. Falta-lhe controles democráticos sobre os estudos de efetividade. Falta-lhe ainda definir, previamente, a cada operação, quais os objetivos pretendidos, quais os custos previstos, quais os riscos ante oscilações do mercado e quais as metas globais do banco. Pelos resultados obtidos pelo BNDES e pela BNDES-Par, verificamos que a definição de prioridades pelas instituições tem sido tudo menos mostrando-se, contudo, racional e consistente. Um clássico exemplo da exposição desmedida do banco ocorreu nos seus frustrados investimentos no Grupo X, do empresário Eike Batista. Recursos públicos fluíram em profusão para seus empreendimentos, sem que o poder público tivesse, em contrapartida,
a estrutura de fiscalização e controle compatível com o montante investido. Reporta-se que bancos públicos têm capital emprestado a juros subsidiados e com o funding provido pelos contribuintes. Ao grupo EBX, com o BNDES exposto em 4,9 bilhões de reais, de um total de empreendimentos de 10,4 bilhões de reais, e a Caixa Econômica Federal em 1,4 bilhão, no que toca a esse subrelatório, esclarecemos que apenas o BNDES-Par aplicou adicionalmente outros 500 milhões de reais no grupo EBX. Apesar de submetidos à fiscalização da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e da ANP, Agência Nacional do Petróleo, essas estruturas se mostraram falhas em monitorar, prever ou conter a queda do Império X e, com esta queda, a devassa no mercado acionário brasileiro e a possibilidade que os recursos públicos investidos junto ao grupo não venham a ser recuperados pelo banco. A combinação desastrosa de recursos emprestados em volume superior à capacidade de gestão do banco, a completa falta de indicadores relativos a tais empréstimos e a inexistência de instituições judiciais e regulatórias suficientemente robustas e tecnicamente qualificadas propiciaram espaço para que o poder econômico e a influência política fossem, uma vez mais, usados para controlar leis e permitir que indivíduos ricos e politicamente influentes pudessem se apropriar da renda de contribuintes e acionistas minoritários de importantes companhias brasileiras. Da mesma forma, há indícios claros de que a atuação do banco promoveu a concentração do mercado, dentro da política de criação de campeões nacionais, e, indiretamente, o enriquecimento de indivíduos escolhidos por critérios pouco claros em outros setores da economia nacional. Ainda, outro grave desvirtuamento do mercado, promovido especificamente pela atuação da BNDES-Par, ao empregar recursos públicos investindo em empresas com fácil acesso a linhas de financiamento junto a instituições financeiras privadas, ou seja, empresas grandes e bem consolidadas. O BNDES contribui para promover o travamento ao setor de financiamentos de longo prazo, uma vez que deixa para instituições privadas o dever de assumir o risco de financiamento de empresas de menor porte e menos maduras. Trata-se, portanto, de uma interferência estatal que freia o mercado de capitais e inibe o avanço de fontes de financiamento privado como a títulos corporativos de dívida. Se em 2003 a participação do BNDES no financiamento aos investimentos de empresas e famílias no Brasil era da ordem de 7,4% do total, em 2013 essa participação já havia sido aumentada para a faixa dos 20%. Há, por outro lado, diversos indícios de que o direcionamento de recursos para grandes empresas tem também a potencialidade de brecar a inovação no país. Isso porque, quando consideramos que tais recursos são escassos, a escolha por investir em empresas já consolidadas implica minguar recursos que poderiam ser destinados para empresas novas com potencial de inovação tecnológica a ser desbravado. Assim, a política industrial brasileira recente, ao proteger o setor industrial estabelecido e a escolha de campeões nacionais pelo BNDES, tem se mostrado extremamente equivocada. Isso porque, beneficiando grandes firmas já estabelecidas no mercado, o governo diminui a realocação da produção para as firmas novas e mais eficientes, que são, de fato, o grande motor do crescimento, da produtividade e do bem-estar econômico e social. De fato, pesquisas recentes apontam que empresas inovadoras que mais recebem incentivos do governo para gastos em P&D, em aquelas que de grande porte, ou seja, com mais de 500 empregados, e esta proporção dobrou ao longo do tempo, de 8% entre 2001 e 2003 para 16% entre 2005 e 2008. Como parte dessas empresas já se acomodou, a produtividade dos gastos em P&D é baixa e essa alocação
equivocada diminui o crescimento da economia como um todo. O resultado dessa política é que a proporção de empresas inovadoras está diminuindo no Brasil e a produtividade industrial está declinando. Conclui-se pela existência de graves indicativos de que os recursos direcionados pelo governo para estímulo à inovação não estão sendo captados por aquelas empresas com maior potencial de inovação. Perguntamos, portanto, em que medida a atuação do BNDES e da BNDES-Par tem alavancado a inovação no país? A resposta é clara. A atuação dessas instituições em nada tem favorecido o fortalecimento de empresas inovadoras e que investem em tecnologias. Questionamos ainda se a atuação do BNDES, e especificamente a do BNDES-Par, não tem resultado em ampliação dos empregos do país, não tem incentivado a inovação, não tem ampliado a concorrência interna e estrangeira. Por quais parâmetros essa instituição continua a se guiar? Por quanto tempo permitiremos que recursos da população brasileira sejam apropriados por setores já favorecidos do empresariado brasileiro? Concordamos com o economista Sérgio Lazzarini, quando ele afirma que, dentre as medidas a serem adotadas para reformular o sistema BNDES, a primeira delas deveria ser o condicionamento dos empréstimos e que, especialmente dos subsídios, ao potencial impacto dos projetos. Isso porque, como agente público, as alocações do banco devem trazer ganhos de produtividade e melhorias socioambientais, além de que o mercado privado estaria disposto a fazer. O banco como um todo, nas suas diversas atividades, deveria ser um investidor de impacto por excelência. Repasses deveriam ser condicionados a metas claras de impacto e a sua continuidade condicionada a uma avaliação posterior, atestando se o tomador alcançou ou não essas metas. Proponho, portanto, como conclusão, a adoção por esta comissão de 3 proposições legislativas. A primeira delas, versando sobre a obrigatoriedade de aprovação prévia pelo Congresso de operações realizadas pelo BNDES e suas subsidiárias envolvendo valores superiores a R$400 milhões. A segunda delas, versando sobre a inoponibilidade do sigilo bancário nas operações do BNDES e suas subsidiárias aos órgãos de controle brasileiro. E, por fim, a terceira delas, que pretende vedar a participação nos lucros de empregados do Banco de Fomento. Assim, certo de que o povo brasileiro merece desta casa uma proposta concreta de alteração no panorama legislativo vigente, que evite que casos como esses venham a se repetir, conto com o apoio dos demais membros desta comissão para que as proposições anexadas a este relatório sejam adotadas. Acredito que as mudanças de paradigmas do ordenamento jurídico nelas substanciadas têm o mérito de criar normas mais rígidas e transparentes para o uso futuro do dinheiro público pelos bancos oficiais de fomento do Brasil. E aqui, senhor presidente, anexamos ao nosso relatório, que vamos passar as mãos do relator deputado Zé Rocha, anexamos as proposições legislativas das quais acabamos aqui de fazer referência. É só, senhor presidente. Deputado André Moura, agradeço Vossa Excelência e cumprimento Vossa Excelência também pela dedicação e pelo brilhante relato que apresenta esta casa. Não é à toa que Vossa Excelência